Unasul, União de Nações Sul-Americanas, uma organização gigante que reúne os 12 países da América do Sul. Juntas, essas nações têm uma população de mais de 380 milhões de habitantes e ocupam um território de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Integrar e desenvolver fisicamente essa região tão diversa ainda é um desafio. Diminuir distâncias, facilitar o acesso a informações e às novas tecnologias, reduzir as diferenças econômicas e sociais da região. Para que tudo isso saia do papel, a Unasul criou o COSIPLAN, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, formado por ministros das áreas de transporte, planejamento, obras e energia dos 12 países. Na agenda de 31 projetos prioritários de integração, os ministros incluíram a construção de hidrovias, ferrovias, gasodutos e estradas. Obras que até o ano 2022 devem custar quase 14 bilhões de dólares. Entre os projetos estão a conclusão da ferrovia que liga Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, a construção da rodovia entre Argentina, Brasil e Paraguai e a melhoria da navegabilidade de rios de 5 países que formam a Bacia do Prata. Nós somos mais fortes, somos mais capazes de enfrentar crises internacionais como essa que estamos vivendo hoje, estamos crescendo mais que a média mundial e esse trabalho aqui para alavancar obras de infraestrutura, de integração dos nossos países, é um fator fundamental para que a gente consolide ainda mais essa evolução dos nossos países. O Brasil tem tido um papel muito importante no sentido de dar consistência à Unasul. Ainda há muito pelo qual fazer, a Unasul está dando seus primeiros passos, mas o Brasil tem cumprido um papel muito importante no sentido de procurar dar valor político e um sentido de operacionalidade à Unasul nas suas diferentes. Os ministros anunciaram também a criação de grupos de trabalho, que vai auxiliar o cumprimento das ações previstas na agenda e ainda discutir projetos na área de telecomunicações. Entre eles, a implantação do anel óptico de banda larga, que vai conectar com mais agilidade e segurança os países da América do Sul. Hoje, a transferência de dados entre Brasil e Chile, por exemplo, passa por um servidor nos Estados Unidos. Com o anel óptico, as informações circularão entre as redes locais, aumentando a velocidade e barateando o custo da transmissão. Eu acho que, mais do que uma oportunidade, é uma necessidade a Unasul, de fato, se voltar para esse esforço de integração da infraestrutura de uma forma mais articulada, mais consistente. Os projetos de infraestrutura cumprem um papel importante no sentido justamente de procurar reduzir essas assimetrias, de oferecer oportunidades na medida em que haja conexões que permitam aos fluxos econômicos e sociais transcorrerem e gerarem oportunidades em diferentes países. A Cooperação Andina de Fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, o BNDES, estão entre as fontes de recursos para os projetos da Unasul. Para essa agenda prioritária, nós trabalharemos certamente com os organismos internacionais, mas também com as receitas de cada um dos países. Com relação às garantias, da mesma maneira. Há linhas de financiamento que terão garantia nacional, garantia soberana, mas para detalhar e aprofundar o enfrentamento desse desafio de garantir os recursos. Além da agenda prioritária, o COSIPLAN anunciou a revisão da carteira com mais de 500 projetos herdados da IIRSA, Iniciativa de Integração de Infraestrutura Sul-Americana. 12% deles já foram concluídos, 30% estão em execução. O volume total de investimentos nos próximos 10 anos deve chegar a 116 bilhões de dólares. Mas essa quantia não é suficiente, é irrisória. Os estudos que são feitos hoje estão demonstrando que nessas 5 décadas que virão pela frente, isso me parece impossível, porque você tem disparidade de todo nível, né? De importação, de exportação, de produção, de câmbio, algumas questões políticas serem resolvidas, ou seja, você tem
Você tem, às vezes, mais questões que não foram resolvidas do que as questões que estão resolvidas. Estoy convencida que este es el paso más sólido en ese proceso de integración y que podamos muy pronto en el voltear de esta década estar aquí conmemorando ese bicentenario del Brasil el 7 de septiembre del año 2022 en que se pueda entregar este paquete de obras que unirá a Sudamérica y que le dará un nuevo mapa, una nueva vertebración a nuestro continente. Así que muchas gracias a ustedes por ese apoyo.